E se você tivesse o poder de saber quais são os fundos imobiliários que os principais gestores do mercado mais gostam? E se eu te falasse que essa informação, na verdade, ela é pública? Quer entender mais sobre isso? Então vem comigo. Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Investe. E hoje a gente vai mostrar que, na verdade, você tem o poder de ler a mente dos principais gestores do mercado. Como? Através de um documento público. E como é que a gente pode fazer isso? Na verdade é bem simples. Todo fundo imobiliário é obrigado a divulgar uma série de informações, que são organizadas principalmente nos informes. Tem um informe mensal, um informe trimestral, um informe anual, também tem as demonstrações financeiras e uma série de outros documentos, vamos chamar assim, menores. Aqui a gente vai falar mais do informe trimestral. O que é isso? Esse documento ele tem uma série de informações já padronizadas, como, por exemplo, receitas que o fundo teve no trimestre, despesas, algumas outras informações e, principalmente, o detalhamento de todos os investimentos que o fundo tem. No caso de um fundo de tijolo, por exemplo, um fundo que tem imóveis, vai ter lá o detalhamento de todos os imóveis. Num fundo que investe em CRIs, vai ter lá o detalhamento de todos os CRIs. E no caso de um fundo de fundos, ou seja, um fundo que compra cotas de outros fundos, lá tem o detalhamento de todos os fundos que ele investe, inclusive com os valores. E basicamente foi isso que eu fiz. Eu peguei o último informe trimestral de cada um dos principais fundos de fundos e compilei para a gente ver quais são aqueles fundos que são os queridinhos, que são os favoritos dos gestores de fundos, que são, claro, profissionais que acompanham o mercado muito em cima, de maneira muito atenta. E, claro, compram e vendem cotas de fundos imobiliários basicamente do mesmo jeito que eu e você faríamos. Então, é algo que também está facilmente ao nosso alcance. Eu acredito que eu não preciso falar isso aqui, mas por via das dúvidas eu vou falar. Nada do que eu estou colocando aqui nesse vídeo para vocês, ou qualquer outro vídeo do canal, mas principalmente nesse aqui, é qualquer tipo de recomendação de investimentos. Eu não estou dizendo que o fundo é bom ou é ruim, que você deve comprar, que você deve vender, ou que você deve comprar porque os fundos A, B, C e D investem ou não investem, absolutamente nada disso. Eu sei que ninguém aqui vai ser irresponsável de decidir investir em algo só porque fulano investe ou ciclano investe, ou isso está sendo falado num vídeo. Aqui eu estou só compilando informação. É algo que, claro, deu bastante trabalho, mas são informações públicas e uma mera contagem de menções. Quais são os fundos mais mencionados pelos fundos, né, os FOFs do mercado. Só isso. Não é recomendação, não é a intenção, nem nunca será. Se você vai investir em algo, invista porque você quer, porque faz sentido para você. Assuma a responsabilidade pelos seus atos. Não terceirize de jogar a culpa em alguém só porque você viu um vídeo ou só porque fulano investe. Seja responsável. Mas é claro que isso aqui pode ser uma fonte de estudo muito interessante. Afinal de contas, de repente pode aparecer algum fundo aqui na lista que você não conhece, que você ainda não estudou, que você ainda não olhou com calma. E poxa, se é um fundo imobiliário que de repente só tivesse um FOF investindo, talvez não fosse tão significativa a informação. Mas se a gente olha um fundo que tem 10 FOFs investindo nele, poxa, será que não vale a pena a gente perder um tempinho ali para olhar aquele fundo com mais calma, para ver se ele faz sentido para a gente ou não? Eu acho que vale. E eu já vou deixar aqui já respondido uma pergunta que eu sei que certamente iria surgir nos comentários. Por que usar um informe trimestral, que vai pegar as informações do fechamento de junho, então já tem algumas semanazinhas de defasagem, ao invés de olhar o relatório gerencial que os fundos divulgam todo mês? E bom, isso é relativamente fácil de responder. Os relatórios gerenciais eles não são padronizados, ou seja, cada gestor divulga aquilo ali de um jeito.
Alguns gestores, por exemplo, só divulgam as maiores posições e não divulgam a carteira inteira. Outros divulgam com alguma defasagem, enquanto outros divulgam de uma forma mais rápida. Então, não há um formato padronizado. Por isso, eu estou usando o informe trimestral, porque lá nenhuma informação pode ser omitida, pode ser arredondada, pode ser disfarçada. A carteira tem que ser entregue inteira, inclusive com quantidade de cotas e valor investido. Então a informação está padronizada, muito mais fácil da gente compilar, de organizar e de entregar um dado mais sólido. E quais são os fundos de fundos que a gente vai usar para fazer essa pesquisa? Não dá para fazer com todos, são dezenas. Então eu separei os 17 fundos de fundos que fazem hoje parte da carteira do IFIX, que é o índice dos principais FIIs do mercado. Como eu disse, são 17 fundos. Eu vou pedir para o pessoal da produção colocar aqui do lado a lista desses fundos. Claro que tem fundos muito grandes, como o BCFF ou o HFOF, fundos menorzinhos, como o VIFI, né, da 20 Partners, mas estão aqui os 17 fundos que fazem parte hoje da carteira e esses fundos é que vão ser a base da nossa pesquisa. Então peguei os 17 informes trimestrais e compilei. São mais de 200 fundos imobiliários que esses fundos no total investem. E eu peguei aqueles que foram os mais mencionados, aqueles que mais aparecem nas carteiras. E alguns são quase que unanimidade. Então, eu compilei os 10 mais mencionados. Eu vou deixar aqui do lado também, para a gente poder dar uma olhada e dar uma esmiuçada nessa carteira. Olha, eu não sei quanto a vocês, mas se eu estivesse na minha casa vendo um vídeo no YouTube e alguém já me entregasse a lista dos 10 fundos imobiliários mais mencionados pelos principais fundos de fundos do mercado, eu vou dizer o que eu faria. Imediatamente eu ia dar um like, eu ia me inscrever no canal se ainda não fosse, eu ativaria o sininho de notificações para ser notificado das próximas novidades daquele canal, eu ainda ia compartilhar com os meus amigos e colocar um comentário embaixo dizendo se eu gostei ou não daquele conteúdo. Eu não sei quanto a vocês. Eu faria isso. Agora vamos dar uma olhada nos fundos dessa lista. Claro que no topo da lista aparecem alguns fundos praticamente óbvios, que são muito esperados e que estão sempre nesse tipo de compilação. Principalmente o BRCR, né, que é o BC Fund, e o KNCR, que é o Kinea Rendimentos Imobiliários. Esses fundos são muito populares, muito conhecidos, muito tradicionais e frequentemente aparecem na listas de recomendações, listas de FOFs e coisas parecidas. Principalmente o KNCR, porque como a volatilidade de cota dele, né, do preço dele não é tão grande como outros fundos, e ele tem o portfólio dele muito ligado ao CDI, ele é quase usado como um instrumento de caixa pelos fundos de fundos. Às vezes um fundo de fundos está ali querendo guardar um dinheiro em caixa, de repente no momento de mais instabilidade, ou ele está juntando um dinheiro para comprar uma posição em algum momento futuro, uma emissão, alguma coisa assim. Claro, ele pode guardar isso via instrumento de caixa, como um fundo renda fixa, mas às vezes o regulamento não permite colocar muito dinheiro em caixa. Então às vezes o KNCR acaba virando como um emulador, uma alternativa para uma alocação de caixa. Então ele aparece na carteira de praticamente qualquer fundo de fundos. Em algum momento vai ter alguma alocação em KNCR. Dessa lista, sem dúvida, aquele que mais me surpreendeu foi o GCRI, que é o fundo de CRIs da Galápagos. É um fundo ainda bastante novo, com 1 ano e meio de bolsa aproximadamente, ainda bem pequenininho, um patrimônio de cerca de 100 milhões de reais, mas que na verdade quase 1/3 das cotas desse fundo estão nas mãos dos FOFs, dos fundos de fundos, principalmente 2 deles, o RBRF e o BCFF, somando a posição desses 2 fundos, praticamente 20% do GCRI. Um ponto interessante também é que, se a gente vai olhar nos últimos trimestres, os fundos de CRI tinham um grande destaque. Eram que os queridinhos, não só dos gestores de FOFs, mas do próprio pessoal, pessoa física mesmo, do pequeno investidor. Era um tipo de investimento que estava chamando bastante atenção e ainda chama por alguns aspectos.
Mas quando a gente olha na lista, eles são apenas 3 fundos hoje, contra 7 de tijolo. Então, dá para a gente sentir que na cabeça dos gestores, pelo menos essa maré já começou a virar e os fundos de CRI já não são mais tão representativos. Eu até me dei a liberdade de correr a lista um pouco mais e procurar aonde que tinha mais fundos de CRI. Porque, sei lá, de repente a gente tinha 10 ranqueados, mas a gente ia olhar, sei lá, o 11, 12, 13, 14 era tudo fundo de CRI, mas não. A lista ainda segue com fundo de tijolo e o próximo fundo de CRI dessa lista é só o Iridium, que está na 16ª posição. Então, realmente essa modinha dos fundos de CRI passou mesmo. Outra coisa também que chama atenção nessa lista são os fundos de shopping. Dos 10 fundos, 3 são fundos de shopping. O HSML, o XPML e o HGBS. São 3 fundos de shopping em 10. É um setor que, para o público de varejo, está tão desacreditado por causa da pandemia, evolução de e-commerce, etc. Mas se a gente olhar, mais da metade dos FOFs tem alguma posição nesses fundos. Todos eles foram citados por mais da metade dos FOFs pesquisados. E eu já vou aproveitar esse espaço aqui para responder uma pergunta que certamente ia surgir nos comentários. Poxa, Nath, por que você está usando a quantidade de menções ao invés de usar o valor investido? Afinal de contas, pode ser que um fundo seja mencionado por vários, mas em posições muito pequenas, e às vezes mencionado por um pouco menos de fundos, porém com participações mais importantes. E a explicação é fácil. A Red iria desequilibrar toda essa planilha. O maior fundo de fundos do mercado é o HFOF, que é gerido pela Red, tem um patrimônio enorme de cerca de 1 bilhão e 800, quase 2 bilhões de reais, e ele tem, por estratégia mesmo, ter uma grande percentagem do seu patrimônio alocado nos fundos da própria Red. Então, o próprio fato do HFOF aplicar algo que ainda nem seja um patrimônio tão grande, um percentual tão grande da sua carteira em um determinado fundo da Red, já faria ele ranquear para cima de imediato. Se a gente fosse usar esse critério, sabem quem seria o primeiro da lista? O Red AAA, o HAAA. Ele tem cerca de 270 milhões investidos de FOFs. Desses, 260 milhões vêm do HFOF. Na verdade, dos 17 FOFs que a gente usou aqui na pesquisa, somente 2 têm investimentos no Red AAA. Então, eu entendo que não seria uma conta justa fazer por valor investido. Exatamente por causa disso. Dos 10 primeiros, 3 seriam fundos da Red, mesmo que às vezes só tivessem 2 ou 3 fundos investindo neles. Agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo quais desses 10 fundos você tem na sua carteira, quais que você não tem, mas está estudando, ou de repente um que você nunca nem tinha parado para olhar, mas que de repente agora você vai olhar. Claro, também se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Não esqueça de deixar o seu like, que ele ajuda muita gente a saber que o conteúdo que a gente está fazendo aqui vale a pena. Compartilhe com seus amigos e se inscreva e ative o sininho de notificações para você ficar atualizado dos próximos vídeos que a gente vai soltar. Tem vídeo muito bom vindo aí, fiquem de olho. E se você quiser continuar seus estudos, vou deixar mais 2 videozinhos aqui para que você possa seguir maratonando os vídeos aqui do canal. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!